Atos capítulo 6, versículo 3 e 4 diz assim: por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de confiança, cheios do Espírito Santo, de sabedoria. Nós entregaremos esse serviço a eles. Assim nós poderemos continuar usando todo o nosso tempo na oração e no trabalho de anunciar a palavra de Deus. Amém? Vamos tomar assentos, queridos irmãos. Hoje nós vamos, pela graça do Senhor, como foi acordado, na nossa reunião domingo passado, nós fizemos a indicação do nome de alguns irmãos para poderem servir do ministério de diaconia. Muitos desses irmãos, na verdade, já estão exercendo o ministério de diaconia, mas alguns ainda não foram separados, não foram ordenados conforme nos ensina as Escrituras. Então estavam servindo como cooperadores, como cooperadoras, e agora, pela graça de Deus, eles terão o ministério reconhecido. Alguém pode até pensar e dizer assim: pastor, se essas pessoas já estavam servindo, por que já não foram consagradas antes? Simples, porque primeiro o obreiro, ele tem que ser testado, ele tem que ser provado, para que, se aprovado, possa servir bem ao ministério. O que é o ministério da diaconia? O ministério da diaconia é um ministério de ação, de praticidade, para atender uma igreja local, uma comunidade local. O termo diácono ou diáconos no grego quer dizer servo, aquele que serve. Quando a gente estuda um pouco mais acerca do serviço, do ministério da diaconia, a gente vai encontrar alguma semelhança desse serviço com o antigo ajudante da sinagoga judaica. O que fazia o ajudante da sinagoga? Um exemplo bíblico lá em Lucas 4:20. O ajudante era aquela pessoa que chegava mais cedo na sinagoga, abria as portas da sinagoga, limpava a sinagoga, preparava o ambiente. Ele tinha a responsabilidade em guardar os livros da lei, os livros que seriam usados no decorrer do culto. E quando as reuniões começavam, então o ajudante ele servia as pessoas. Quando terminava a reunião e o rabino que estava ali instruindo as pessoas, e também as pessoas iam embora, então o ajudante ou os ajudantes, o que eles faziam? Eles fechavam a sinagoga, não sem antes limpar a sinagoga, colocar tudo em ordem, guardar, deixar tudo no lugar certo para a próxima reunião. Lá em Lucas 4:20, por exemplo, a gente vai encontrar que quando Jesus termina de ler o livro, ele faz o que? Ele entrega para o ajudante da sinagoga. Então nós vamos ver que essa palavra diáconos, no grego, ela não é uma palavra que surge a partir de Atos capítulo 6, mas já era algo comum, tanto que em algumas situações Jesus ele diz aos seus discípulos que eles são servos, eles são diáconos. Nós vamos ver, porém, que no livro de Atos, no capítulo 6, que nós acabamos de ler, ali a gente tem, eu vou dizer assim, o início, da diaconia como ministério, como serviço para a igreja que estava surgindo naquela época. A igreja do Senhor estava começando, e a igreja do Senhor, ela é um organismo vivo, dinâmico. A igreja do Senhor não para de crescer. Ela começa lá em Atos, no capítulo 2, com um pequeno grupo de 120 pessoas, um colegiado de 11 ou 12 apóstolos que estão servindo a igreja.
Mas na medida que a igreja vai crescendo, novas necessidades vão surgindo. E com essas necessidades, então surge o ministério de diaconia. Ou seja, o ministério da diaconia passa a ser então a marca de toda a igreja. O ministério da diaconia, ele passa a ser a gente pode dizer que a conduta, né, o cartão postal de toda a igreja, de toda a comunidade de fiéis. Lá em Mateus, no capítulo 20, versículo 26 até o 27, nós vamos encontrar Jesus dizendo assim que quem quiser ser importante no reino dos céus deve fazer o quê? Servir os outros. Deve praticar o quê? A diaconia. Ele fala, quem quiser ser o primeiro, que seja diácono de vocês, ou que seja escravo, ou que seja servo de vocês. Em Lucas 22, 27, Jesus diz assim, quem é mais importante? O que está sentado à mesa para comer, ou o que está servindo? Parafraseando o que Jesus está perguntando, quem é mais importante? O cliente que está sentado à mesa ou o garçom que está servindo o cliente? Aí Jesus diz que no conceito humano, o mais importante é o cliente. Alguém conhece aquela frase, o cliente sempre tem a razão? Né? Os nossos olhares estão voltados para o cliente é mais importante. Só que Jesus fala, entre vocês é diferente. Porque não é quem está sentado que é mais importante, é quem serve que é mais importante. E aí ele fala assim, eu sou aquele que serve. Eu sou aquele que oferece para o que está sentado, que dá. Você já imaginaram, só abrir um parênteses aqui, me veio à mente aqui agora, se todos os garçons do mundo resolvessem fazer greve geral, como é que ficariam as pessoas sentadas? Eu tenho dinheiro, e daí se você tem dinheiro, se não tem, quem serve? Então Jesus fala, o mais importante é aquele que serve. E nós vamos ver também na Bíblia que o ministério da diaconia nos dias de Jesus estava muito relacionado, por exemplo, a alguns atos como alimentar os pobres. Havia uma escassez muito grande naquela época. E as pessoas que se ocupavam em servir outras pessoas, alimentando os famintos, na verdade eles estavam praticando a diaconia, acolhimento aos próximos, vestir aqueles que não estavam, que estavam despidos, visitar os enfermos, visitar os encarcerados. Tudo isso fazia parte do ofício da diaconia. E qualquer pessoa que se apresentava como tal era visto como um diácono, no termo grego diáconos. Porém, a partir de Atos 6, a igreja ela institucionaliza. Ela coloca dentro da sua hierarquia eclesial a função de diácono e escolhe algumas pessoas que vão servir nesse ministério. Mas não poderia ser de qualquer maneira. Não poderia ser uma pessoa que recentemente chegou à comunidade. As pessoas precisavam ter um tempo, ter experiência, precisavam ter algumas prerrogativas, como as que estão em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 8 até o versículo 13, aonde Paulo está instruindo o pastor, jovem pastor Timóteo, e ele fala assim, Timóteo provavelmente estava para separar alguns diáconos para atender às necessidades da igreja em Éfeso. Então Paulo, talvez Timóteo tenha, na Bíblia não diz, eu estou deduzindo, talvez Timóteo tenha endereçado alguma carta e perguntado para Paulo, como é que eu faço? Porque o ministério está ficando muito pesado. A igreja em Éfeso está crescendo. Paulo, eu preciso me dedicar à oração, ao ensino da palavra, mas muitas vezes eu estou tendo que me ocupar, cuidando das viúvas, dos órfãos, eu estou tendo que fazer outras ações que estão tomando o tempo que deveria ser dedicado ao ministério da palavra. E aí Paulo escreve para Timóteo e fala assim, Timóteo,
Os diáconos devem ser homens de palavra e sérios. Não devem beber muito vinho, nem devem ser gananciosos. Devem se apegar à verdade revelada da fé e ter sempre a consciência limpa. Primeiro, disse Paulo para Timóteo, eles devem ser provados. E se aprovados, então que sirvam à igreja. Com os tempos modernos, a igreja muitas vezes ela deixa até de provar os seus obreiros. Mas aqui não é diferente. Aqui esses homens foram testados. Aqueles que são mais nervosinhos, eu dei umas provocadas para ver se tinha controle ou não. Aqueles que eram mais morosos, eu tentei dar uma acelerada. Talvez alguns nem perceberam isso. Outros provavelmente perceberam. Mas o sentido, aliás, quem está aqui nesta casa há mais tempo sabe que eu sou muito bonzinho, mas quando aperta, eu não sei o que acontece, parece que as pessoas fazem escapa, Mas precisa, porque se quer ser obreiro, precisa passar primeiro pela prova da paciência, da perseverança, da humildade, da obediência, da submissão. Porque se não passar por este crivo, a pessoa não estará apta para poder servir a igreja do Senhor. Então Paulo fala a Timóteo, se eles forem provados e aprovados, então que sirvam a igreja. E aí ele pega e fala da esposa do diácono, porque embora às vezes a esposa ela não tenha sido ordenada, consagrada ou separada para servir no mesmo ofício ministerial do marido, ela é tão importante e tão relevante quanto. Por isso que quando aqui em nossa igreja nós vamos separar alguém para servir no ministério, se é casado e o cônjuge é membro da igreja, o que nós fazemos? O cônjuge tem que assinar o termo de fidelidade também. A mulher tem que assinar reconhecendo que o ministério do marido é dela. E o marido tem que assinar reconhecendo que o ministério da mulher é dele também. Porque se um falhar, vai prejudicar o outro. Se um falhar, vai comprometer o ministério do outro. Então Paulo fala, olha, a esposa do diácono, e aí eu quero parafrasear Paulo e dizer, as diaconisas também devem ser respeitáveis, também devem ser educadas, no sentido de serem sérias. Paulo fala assim, não devem ser faladeiras, numa outra versão diz mexeriqueiras, ou fofoqueiras. Porque quando uma pessoa ela passa a servir em determinados ministérios da igreja, ela passa a ter acesso a informações relacionadas à membresia da igreja, que são informações pastorais, confidenciais, e a pessoa precisa ter a língua dentro da boca, para tomar o cuidado e não falar demasiadamente e comprometer não só a integridade do outro, mas de toda a igreja. Então não pode ser faladeira, tem que ser moderada, equilíbrio, e tem que ser fiel em tudo. Aí Paulo continua e volta a falar dos homens, porque o negócio aqui era com os homens. E Paulo fala assim, Timóteo, olha, tem mais, o diácono deve ter somente uma esposa. Ele não pode estar casado e querer se engraçar com outra. Aí um amigo meu dizia assim, mas se ele trocar uma e ficar com a outra, ele vai continuar com uma, pastor. Eu falei, mas não é isso que a Bíblia está dizendo. Não confunda a Bíblia. Tem que ser esposo casado com uma só esposa. E aí, citando as palavras de Jesus, até que a morte separe. Alguém quer morrer aqui hoje? Não? Então, continue. Tem que ser capaz de governar bem os filhos e toda a sua família, governo, gestão, cuidar bem do lar, da família, ser conselheiro, ser ajudador, ser sacerdote.
Hoje o meu filho mais velho, ele foi viajar. E antes de vir para o culto, eu estava saindo e ele estava sentado. E eu fui até ele e fiz uma oração com ele ao Senhor. Porque a minha função de sacerdote dentro do lar é abençoar a vida do meu filho para que ele possa ir e voltar bem. É função do diácono. Ele tem que demonstrar isso diante da família. Pois os diáconos que fazem bom trabalho conquistam o respeito dos irmãos na fé e são capazes de falar com coragem sobre a sua fé em Cristo. Nós ouvimos alguns dias atrás, num encontro de lideranças aqui, um dos preletores dizendo assim: olha para nós. E o que Paulo estava querendo dizer aqui é exatamente isso. O diácono, ele precisa ter o respeito e precisa ter a coragem para poder, a capacidade para poder falar da sua fé sem ser questionado acerca da sua conduta. Então Paulo está dizendo para Timóteo, o ensinamento de Paulo para Timóteo em relação aos diáconos, percebe-se que está muito mais relacionado a caráter e comportamento do que propriamente ao serviço. Porque o serviço da diaconia a gente aprende no dia a dia. Hoje eu sei que os irmãos estavam num dilema tremendo, porque eu estava provocando eles que eles iam ter que subir na parede ali. E um olhava para o outro e eu não sei como que faz, e põe a escada e vai daqui, vai dali. O presbítero falou: não, deixa que eu suba. Aí alguém falou: não, 120 quilos não pode, menos, né? Mas estava todo mundo ali querendo fazer, porque isso a gente aprende na prática. Mas caráter, comportamento, isso já tem que fazer parte da personalidade da pessoa. Ela tem que, não tem como, a pessoa serve muito bem, ela trabalha muito bem, mas ela não tem caráter. Se não tem caráter, não serve. Se o comportamento não condiz com o que a palavra de Deus ensina, também não serve. Pode ser bonzinho, tudo bem, legal, ser gente boa, continua fazendo o que você está fazendo, mas primeiro precisa corrigir. Porque o diácono, ele passa a ser um espelho da igreja para a comunidade. As pessoas passam a olhar o diácono como alguém que representa a sua igreja, que representa o sacerdote ou os sacerdotes da igreja. Então, continuando, a diaconia bíblica, ela não se caracteriza pelo poder, não se caracteriza pela proeminência, não se caracteriza pelas habilidades pessoais ou pelas competências pessoais, mas primeiro, caráter, comportamento, e segundo, serviço ao próximo e cuidados pastorais. Continuando, os diáconos, eles são os auxiliares do pastor, ou dos pastores, dos presbíteros. E mais adiante, eu preciso adiantar aqui a mensagem, porque hoje o tempo passa rápido. Mas lá em Atos capítulo 6, ainda versículo 2 e versículo 3, nós vamos ver que os apóstolos dizem o seguinte: olha, a gente precisa de ajudadores. Eu estava brincando com o meu filho e estava dizendo para ele assim, falei: olha, se eu ficar muito tempo fazendo determinada coisa, depois eu vou subir no púlpito e eu vou ficar falando daquela coisa. E a igreja vai olhar e vai falar: pastor, Bíblia, por favor. Então, na verdade, o presbítero, o pastor, ele precisa ter um tempo para poder ler, para meditar, para estudar, para buscar a revelação de Deus, para ter o que passar para a igreja. E o diácono vem com uma base ali, ajudando, apoiando, para que as coisas possam acontecer harmoniosamente durante as reuniões de culto. Então Paulo, ele está dizendo aqui em Atos capítulo 6, aliás, Paulo não me perdoe, os apóstolos estão dizendo aqui em Atos capítulo 6, versículo 2 e 3, são os 12 que estavam reunidos, e eles disseram: olha, não é bom que a gente deixe de anunciar a palavra para tratar de uma questão muito simples, dinheiro. Porque havia necessidade de uma boa gestão financeira dos recursos para atender as viúvas e os pobres, os órfãos, e os apóstolos estavam perdendo muito tempo com isso. Mais adiante,
Nós vamos ver ainda no próprio capítulo 6 de Atos, que a necessidade, portanto, do diácono na igreja, é porque o diácono, ele ajuda no desenvolvimento da igreja do Senhor. A igreja que tem bons diáconos, é uma igreja onde as pessoas se sentem acolhidas, onde as pessoas se sentem respeitadas, se sentem honradas. O diácono, ele conhece muito mais da igreja do que o próprio pastor. Porque o diácono é aquele que está à porta da igreja. O diácono é aquele que cumprimenta e sabe o nome de cada pessoa. O diácono é aquele que ele conhece a necessidade de cada pessoa, porque muitas vezes, antes da pessoa chegar no pastor, ela chega no diácono. Ela pede oração para o diácono, ela passa o bilhetinho para o diácono. Então a importância que o diácono tem ainda na propagação da paz dentro da igreja. Diáconos são bombeiros espirituais dentro da igreja. Por que bombeiros espirituais? Porque numa reunião de culto, às vezes pode ser que uma palavra ou que alguma situação na igreja venha constranger, venha ferir, venha magoar ou venha inquietar alguém. E a pessoa, ela está chateada, constrangida. Qual que é o papel do diácono? Quando termina o culto e vai cumprimentar a pessoa, meu irmão, e aí, gostou do culto? Gostei coisa nenhuma. Por que você não gostou, meu irmão? Olha, eu não gostei por causa disso. O bom diácono, sabe o que ele faz? Então, meu irmão, não é bem assim, né? E ele passa a palavra do Senhor, ele leva paz. Agora, se ele não for um bom diácono, o que ele vai fazer? Você tem razão, eu também concordo com você, eu não gostei. Então o diácono, ele é um bombeiro que apaga fogos de dissensões dentro da igreja. O diácono, mais adiante ainda, aliás, o que acontece com a igreja quando não tem diáconos? Os pastores ficam sobrecarregados. E aí você vê o pastor abrindo e fechando a igreja. Aí você vê o pastor varrendo o chão da igreja, limpando o chão da igreja. Aí você vê o pastor trocando lâmpadas na igreja. Aí você vê o pastor tendo que correr para a porta da igreja para receber, depois corre para dirigir o culto, depois corre para a mesa de som para ligar o som, depois corre para cá para ver se... Tem pastor que faz isso, sabia? Até corre, pega a guitarra, toca, depois que ele termina de tocar, ele vai na bateria e bate com a bateria e volta. Gente, o pastor vai ficar louco. Pastores sobrecarregados. E sabe o que vai acontecer? A palavra, que é a parte principal numa reunião de culto, estará comprometida. Então a igreja precisa de diáconos, porque os diáconos são aqueles que dão todo esse suporte que é necessário para que a igreja do Senhor ela possa se desenvolver. Indo um pouquinho mais adiante, eu vou pular uma parte aqui, mas todos aqueles que são diáconos, eles têm acesso ao manual da diaconia da igreja. Teve uma irmã que está aqui e falou: nossa, eu não sabia que diácono fazia tanta coisa. Eu falei: então, e eu esqueci algumas, não está tudo aí. Mas só para a gente entender, como não tem diáconos na igreja, falta disciplina na igreja, falta ordem durante o culto. Quando não tem diácono, o pastor trabalha sozinho, e aí o tempo de oração e de estudo fica prejudicado. Quando não tem diácono, a igreja não tem obreiros, bons obreiros. Os candidatos, os novos membros que chegam na igreja se dispersam, porque boa parte das pessoas que visitam a igreja, eles acabam se firmando na igreja por causa da diaconia. Porque a diaconia é que faz a porta de entrada da igreja e a saída. Todo serviço da igreja vão sofrer prejuízos. Todos. Quais são os requisitos que alguém precisa ter, então, para ser um bom diácono? Precisa, primeiro, acima de tudo, ser vocacionado. Ministério não é prêmio de consolação. Ministério é vocação. E a primeira coisa que o diácono precisa é ter vocação. Não basta ser indicado para ser um diácono. A pessoa precisa ter vocação para servir. Segundo, precisa ser discípulo de Jesus. Terceiro, precisa ter boa reputação e ter confiança entre a igreja e os irmãos.
Precisa ser uma pessoa que os outros olhem e falem assim: não, esse homem, essa mulher são pessoas de Deus. Precisa ser cheio do Espírito Santo. Precisa ser um cristão respeitável, não só dentro da igreja, mas por toda a comunidade. Precisa ser pessoa de uma só palavra. Não pode ser difamador, fofoqueiro, não pode ter palavras dúbias ou contraditórias. Precisa ter a consciência limpa, ou seja, sem contaminações intelectuais, espirituais e morais. A mente do diácono não pode ser uma mente partidária. O diácono não pode, porque ele gosta de um, ele achar que ele tem razão ou outro. Ele não pode ser levado por isso, não pode ser levado pelo intelectualismo, não pode ser levado pelo partidarismo. O diácono precisa ter uma consciência limpa, tranquila, sabe, transparente. Não pode ser cobiçoso, ou seja, agir com desonestidade nos negócios. Precisa ter uma boa base bíblica. O diácono não precisa ser um mestre em teologia, um doutor em teologia, não precisa ser um teólogo, mas ele precisa conhecer a Bíblia. Ele precisa saber que na Bíblia nós temos 73 livros. Amém, diáconos? A resposta não é não. A resposta é: pastor, de que Bíblia você está falando? Porque a Bíblia católica tem 73. Então veja bem, o diácono precisa conhecer a Bíblia. Ele precisa ter uma noção mínima de Bíblia para poder saber responder com certeza, com convicção sobre a sua fé. Ele precisa ter experimentado um novo nascimento. Precisa ser verdadeiramente convertido. Ter flexibilidade, mansidão, humildade. Precisa ser moderado para saber conduzir as coisas sem comprometer as verdades bíblicas, sem desrespeitar os líderes. Não pode ser contencioso. O que é uma pessoa contenciosa? É aquela pessoa que fica retrucando. O líder diz para fazer outra coisa, mas eu acho que não está certo. Irmão, por favor, faça. Mas não é bem assim. Não, faça. O diácono está para servir. E servir não é questionar, não é ficar disputando, não é disputa teológica. O diácono faz, ele cumpre. Deu errado, o problema não é do diácono, o problema é de quem deu a ordem para o diácono. Porque o diácono cumpriu. Deu errado, meu chefe, se você tivesse me ouvido, mas aí a culpa não é do diácono, mas o diácono tem que cumprir a missão. Ele tem que ser submisso à liderança, acatar as ordens sem questionamentos, respeitar os líderes, ou seja, tratar com respeito os pastores, presbíteros, líderes de ministérios, toda a igreja, atender às determinações, aprender a suportar, a admitir e até tolerar. O diácono precisa ter domínio próprio, não pode ser desequilibrado. E muitas vezes a gente precisa ter o controle, não é só na boca, não é só no olho e no ouvido, nos dedos também. Na era da tecnologia, eu não estou falando nada, mas estou escrevendo. A gente precisa ter o controle. Nem tudo que a gente quer falar a gente diz, nem tudo que a gente quer digitar a gente digita. Porque como obreiros na casa do Senhor, todo mundo está olhando, todo mundo está vendo. E a sua palavra passa a ter um peso espiritual maior. Precisa ser provado e aprovado, como já disse. E por último, precisa ser responsável. Responsabilidade. O diácono não passa a missão para outro, ele cumpre a missão. O diácono não pode ser como aquele filho que o pai diz para ele: você vai, eu vou. E no dia seguinte, cadê o filho? Sumiu. Não, precisa ser responsável. Que a palavra do Senhor nesta noite possa ter falado ao coração de cada um. Porque, igreja, vocês sabendo disso, vocês podem cobrar. Amém? E os diáconos, sabendo disso, sabem como atuar. Então que o Senhor abençoe a todos em Cristo Jesus. Vocês podem aplaudir o nome de Jesus Cristo.